quero falar nessa noite com vocês, uma palavra que está no meu coração. Eu sei que Deus trouxe você aqui, porque Ele quer que essa palavra toque a sua vida também. Eu quero falar, e o tema dessa mensagem é sempre diga nunca. Diga comigo, sempre diga nunca. Vocês já ouviram a expressão nunca diga nunca? E eu quero falar com vocês, sempre diga nunca. Queridos, eu não sei quantos de vocês perceberam que a dor, ela tem um potencial de gerar em nós algo que nós não sabíamos que existia. Desde o bom, desde daquilo que é maravilhoso, gera em nós grandes mudanças, mas a dor pode tirar o pior de nós. A dor tem o potencial de nos levar em uma caminhada, de entender quem nós somos. A dor tem o potencial de fazer a gente avaliar a vida de uma forma correta, trabalhar em nosso caráter, aumentar a nossa fé, tirar-nos da zona de conforto e nos colocar em nosso destino, experimentar coisas em Deus que a gente nunca experimentaria se não fosse o processo de dor. E Deus trabalha essas etapas em nosso coração, porque Ele nos quer mais perto. Ele quer a gente mais quebrantado na sua presença. Geralmente os homens têm muito mais dificuldade de entender a dor do que as mulheres. Os homens têm uma gripinha e eles já estão, estou morrendo, por favor, médico. Os homens passam por algum tipo de dores e eles já estão, meu Deus, não é assim, gente? As mulheres não. As mulheres podem estar com uma gripe pesada, tomando antibiótico, uma infecção violenta, elas estão dizendo, eu preciso dar conta disso, eu preciso fazer. Elas levantam, elas trabalham, elas limpam a casa, elas cuidam dos filhos, e só quando estão quase morrendo, que elas dizem, gente, eu preciso dar uma descansada. Mulheres são incríveis, sim ou não? Mulheres são maravilhosas, elas são as nossas mulheres maravilhas, elas são a bênção que Deus dá para cada homem. Feliz é o homem que encontra uma mulher segundo o coração de Deus, amém? Nos outros 2 cultos eles aplaudiram, vocês não foram muito. Gente, é impressionante como as pessoas têm uma certa dificuldade com dor. Eu não tenho nenhuma tatuagem, a única tatuagem que eu tenho está no meu coração. E eu não sei se eu vou fazer uma, eu acho que não, e pretendo não fazer. Mas, olha só, eu vi alguns vídeos na internet de quem faz tatuagem. A maioria, as mulheres, elas estão lá, tatuando o corpo. Os homens já estão fazendo careta quando estão tatuando o corpo. E você sabe que existe muita gente que começou a tatuar quando eles fizeram o primeiro risco. Para, está doendo demais, e fica só com risco. Porque eles não suportam dor. Porque a dor, eu nem sei porque eu falei isso, vamos para a mensagem. Vamos para Mateus capítulo 16, versículo 13, eu estou falando sobre o processo de dor, mas eu quero ir para o ponto da mensagem nessa noite. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, uau! Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Um top de um elogio, sim ou não, gente? Uau! Cara, que resposta! Você entendeu, você compreendeu. E eu digo, Pedro, já que você entendeu quem eu sou, eu vou dizer quem eu vejo que você é. Como eu vejo que você é, e você, Pedro, é uma pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, isso é o ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje.
Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Ele se revela naquele momento. Ele está começando o processo de ir para a cruz. E ele se revela nesse momento. Ele diz: uau, eu sou o Cristo, eu quero que vocês entendam, mas não contem para ninguém. E no versículo 21 ele diz: desde aquele momento. Ou seja, antes ele não tinha falado. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Antes eles não tinham essa informação. Agora eles sabem, ele vai para Jerusalém, ele vai sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. E Jesus revela naquele momento: ele será morto, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Que informação bombástica é essa? Os discípulos não estavam preparados para isso. Jesus pergunta: quem eles dizem que eu sou? Então eles respondem, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas, uns dizem que é João Batista. E aí, mas vocês? Pedro levanta e diz: Senhor, eu sei. Pedro estava com o coração inflamado, Pedro estava com o coração fascinado por Jesus. Ele diz: uau, eu sei, tu és o Cristo, eu sei a quem eu estou seguindo, eu sei quem eu estou entregando a minha vida. Ele diz: muito bem, Pedro, você disse bem, Deus te revelou isso. Então ele diz: você é pedra, e sobre essa pedra vou construir a minha igreja. Jesus estava dizendo: Pedro, apesar da tua inconstância, eu sei quem você é sólido, apesar de não se ver assim. Você vê a tua inconstância, a tua instabilidade, mas eu te vejo diferente. E então Jesus começa a mostrar isso e ele diz: gente, mas eu quero que vocês saibam, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, vou ser entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes. Gente, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E eles se frustram com aquela informação. Judas se frustra, Pedro se frustra, os apóstolos ficam abismados. Por quê? Porque até então o que eles tinham ouvido de Jesus até aquele momento: levanta-te e anda. Até aquele momento que eles ouviram de Jesus: me tragam os pães que eu vou multiplicar. Até aquele momento que eles ouviram de Jesus era: veja, dando vista aos cegos, ressuscitando os mortos. Lázaro, depois de 4 dias, vem para fora. Queridos, aquele era a linguagem que eles estavam ouvindo nos últimos anos de Jesus. E agora o quê? Você vai morrer? Uau, o que está acontecendo? Queridos, eu me pergunto, por que Jesus não revelou antes? Por que Jesus decidiu encontrar aquela hora para falar aos seus discípulos? Porque Jesus trabalha com etapas. Ele vai se revelando por etapas em nossa vida, por estações. E os processos em que Deus nos leva, de bênção, de abundância, de liberação, de respostas, mas também de dores, de tribulações, de lutas, são etapas que Deus vai fazendo para nos revelar quem Ele é. Se alguém disse a você que a vida cristã tem a ver apenas com orações respondidas, se alguém disse a você que a vida cristã tem a ver com você receber sempre de Deus aquilo que você precisa, se alguém disse que a vida cristã não tem lágrimas, não tem dores, não tem desespero, se alguém disse que a vida cristã nunca vai te levar a momentos em que você vai estar desconfortável, mentiram para você. Porque a vida cristã, ela nos leva por Deus, em etapas, para que nós possamos encontrar na dor, na vitória, na alegria, na tribulação, crescimento da parte do Senhor. Quando nós vemos Jesus se revelando aqui, talvez muitos podemos até julgar Pedro, porque Pedro tem uma atitude tão terrível nos próximos versículos. O mesmo Pedro que viu em Jesus um potencial, quando Jesus chegou na praia e viu Pedro pescando, Pedro já não tinha mais esperança de ser convidado por um mentor, por um mestre, por um rabi, para ser discípulo. Já tinha passado a idade, mas o rabi Jesus, o mestre Jesus,
ele olha para Pedro e diz: Pedro, segue-me e eu te farei pescador de homens. Pedro olha para Jesus e ele realmente vê um potencial em Jesus. Eu gosto do jeito que ele fala, eu gosto do jeito que ele me olha, eu gosto das palavras que ele pregou nesse sermão aqui no barco do meu pai, eu gosto dele. Pedro decide seguir Jesus, mas Jesus viu um potencial em Pedro que ninguém estava vendo. Enquanto todos viam um pescador, enquanto todos viam um homem que não tinha sido escolhido por nenhum mestre, Jesus via uma rocha. Jesus sabia quem Pedro era. Os outros viam instabilidade, Jesus via mais, e revela nessa hora. Queridos, não tem a ver com a gente escolher Deus, mas tudo na nossa vida tem a ver com Ele ter nos escolhido. Ele nos amou primeiro. Antes de você amar a Deus, Ele já te amou. E quando nós vemos Pedro entendendo isso, mas vivendo uma vida de instabilidade, pense no seu celular. Me dê o seu celular por 10 minutos. E eu vou encontrar alguns aplicativos, e o mais conhecido, o WhatsApp. Talvez eu brincaria, mandaria umas mensagens para os seus amigos em seu nome. Mas mais do que isso, eu procuraria alguma coisa, mas não daria conta. Por quê? Porque você sabe o que tem no seu celular. Eu não sei o potencial que o seu celular tem. Você sabe entrar em aplicativos que estão escondidos. Você sabe encontrar coisas que ninguém vai encontrar. Você é rápido nisso porque você conhece o potencial do seu celular. Deixa eu dizer uma coisa. O único que conhece o potencial que há dentro de você é o Criador. Queridos, nem tua mãe, nem teu pai, nem teu cônjuge, nem teu chefe, ninguém conhece o potencial que você tem, mas Deus conhece, e Ele sabe, antes de você se tornar, Ele sabe quem você é. Mesmo quando você está instável, Ele sabe quem você é. Deus sabe mais coisas sobre você do que qualquer outra pessoa. Pedro, então, é chamado por Jesus de essa rocha. Gente, quem depois de receber um elogio desse, porque foi um baita de um elogio, quem depois de um elogio desse faz isso? Veja lá, Mateus capítulo versículo 22, 16, 22. Então Pedro, chamando-o à parte, gente, quem que decide repreender Jesus? Ei, Jesus, vem aqui que eu quero dar uma conversadinha contigo. Eu quero conversar com você. E ele começa a repreender Jesus, dizendo: nunca. Qual é o tema da nossa mensagem? Sempre diga nunca. E Pedro diz assim: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Pedro tem a coragem de dizer para o Messias, para o Cristo, que ele diz: Cristo, o Messias, é quem tu és. Ele tem coragem de dizer para o Messias: ei, isso não, você está errado, isso nunca vai acontecer. Incrível que a palavra grega aqui, eu não sou um estudioso do grego, mas eu tenho um aplicativo que lê o grego. Já é importante, porque antes a gente precisava estudar, agora alguém estudou e colocou no aplicativo. Então, entrei lá e vi o que significa nunca no grego. Nunca, eudo, quer dizer nunca, jamais, nem mesmo, não mesmo. Os estudiosos dizem que isso é uma dupla negação. Pedro estava dizendo: nunca, nunca, Senhor, jamais isso vai acontecer. Pedro estava sendo tão enfático com Jesus. Diz: ah, Pedro, você não entendeu nada. Queridos, como pode alguém sair de um lugar tão alto como Pedro estava, do elogio, para ir para um lugar tão baixo da repreensão? O ser humano é assim. Ele tem potencial para estar num lugar de grandeza e propósito, e do dia para a noite está num lugar de fracasso, de frieza e de queda. E sabe o que é mais triste, gente? É que muitas vezes o nunca de Pedro começa a ser a habitação que eu e você entramos. Não porque somos maus,
Não porque a gente não ama a Deus, porque a gente ama a Deus. Quem já nunca te disse nunca? Quantos nunca eu disse, eu nunca vou fazer isso, e eu já fiz. Eu nunca vou fazer isso, jamais eu vou fazer isso, e eu já fiz. Gente, antes de me casar, eu via os pais cuidando de crianças, e alguns arrastando no supermercado as crianças, e as crianças batendo o pé, as crianças fazendo escândalo, ou de repente depois de um restaurante, o pai, não pode fazer isso menino, e dando bronca no menino. Eu disse, eu nunca vou fazer isso, nunca vou gritar com meu filho. Sabe por quê? Porque não é prudente, não é próprio a um cristão. Eu sei o que é ter uma vida e cuidar dos filhos. Então quando eu tiver os meus, o que eu vou fazer? Eu vou me abaixar. O que os psicólogos dizem, coloque-se na mesma altura para falar com os filhos. Por quê? Porque então eles vão ver você na mesma altura e vão pensar assim, uau, meu pai não é um gigante brigando comigo. Então tudo isso eu disse, eu nunca vou brigar com meu filho de uma forma inapropriada. Gente, e o que eu mais fiz foi gritar com esses meninos. Nunca. Quantos já fizeram promessas de que nunca fariam algo e acabaram fazendo? Eu nunca vou tratar minha esposa desse jeito. Eu nunca vou usar esse tom. Eu nunca vou falar dessa forma. Não, esse tipo de fraqueza, de luta, é para os fracos. Eu nunca vou cair nisso. Eu nunca vou precisar lutar com isso, porque isso é com os fracos. Depressão. Gente, depressão é para quem não se regozija no Senhor. Eu nunca vou pisar perto da depressão. Você não entende as pessoas, até você passar pelo que elas passaram. Você não entende. Eu também não estou fazendo uma afirmação que para entendê-las, você precisa passar o que elas passaram. Porque quando você conhece o coração de Jesus, você tem misericórdia para compreender o coração das pessoas. Mas queridos, quem já pisou um pouquinho na tristeza e na decepção da alma e saiu de lá, entende o que é um coração que está em trevas por causa da dor da decepção, e muitos não entendem como eu entrei nesse lugar. Eu nunca imaginei que poderia a depressão bater na minha porta. Cuidado, meu amigo cristão, cuidado quando você julga as pessoas, porque aquilo que você julga pode bater na sua porta amanhã. Isso não é uma maldição, mas é um conselho. Não julgueis para que não sejam julgados. Pastor, eu nunca pensei que eu poderia pensar dessa forma, porque nem na minha adolescência eu tive esse tipo de tentação, e agora eu estou enfrentando esse tipo de coisa. Pastor, eu nunca pensei que eu poderia enfrentar isso. Pedro, ele disse, bom, depois dessa repreensão, porque Jesus dá uma bela de uma repreensão nele, diz, Pedro, que isso? Como nunca? Como que você quer me tirar da cruz? Eu também não quero ir, minha alma vai estar agitada, mas eu sei o meu propósito, o meu destino. Mas Pedro, gente, na mesa da ceia, Jesus chama os seus discípulos. Jesus está ali e Ele está dizendo, olha, eu lavei os pés de vocês, tem uma liderança servidora, eu quero que vocês aprendam isso. Ele serve pão, Ele serve vinho, e Ele está comendo com os seus discípulos. Ele diz, um de vocês vai me trair. Todo mundo, quem vai ser? E Ele diz, Judas vai me trair. Mas um de vocês também vai me negar. Pedro, eu jamais. E olha o que ele diz no versículo 33 do capítulo 26 de Mateus. Mateus 26, 33 diz assim, Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem. O que ele diz? Eu nunca te abandonarei. Mais um nunca. Se você é como eu, você já disse nunca que você se arrependeu, e de vez em quando, você diz, eu nunca vou fazer isso, caí. Nunca. E o que Deus faz com gente assim, gente? Como Deus trata com gente desse jeito? Nunca. Ele olha para Pedro e diz, Pedro, instável de novo,
mas eu sei que você é uma rocha. Eu sei quem você é. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus nunca desistiu de Pedro. Ele vai atrás de Pedro. Essa mensagem, talvez você esteja dizendo: nunca pensei que enfrentaria isso na minha vida. Queridos, alguns de vocês, essa mensagem é exatamente para você. Porque você está dizendo: olha, sem forças. Mas alguns estão dizendo: não, eu sou forte o suficiente para saber que nisso eu não entro. E a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para não cair. Eu estou vindo com uma série de mensagens para vocês, nessas últimas semanas, falando sobre mentes que duvidam, pressões, tanque vazio, porque eu sinto que nós estamos vivendo um momento de grande batalha emocional e espiritual. Eu sinto que há um levante das trevas para fazer a gente habitar em um lugar que Deus não nos chamou para estar. Esse nunca não é o lugar da habitação de Deus para você. Porque, queridos, muitas pessoas não entenderam o nunca da ressurreição. A ressurreição também tem um nunca. Não é o nunca de Pedro. A ressurreição tem o nunca. Ninguém ressuscitou e permaneceu vivo para sempre. O filho da viúva, Jesus ressuscitou, ele morreu. Lázaro, Jesus ressuscitou, ele morreu. Mas naquela cruz, Jesus morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e é vivo para sempre. Para sempre. Então, na ressurreição, uma esperança de um nunca, que não é onde você vai habitar, mas é o nunca que os céus vai te colocar para habitar, é a esperança que joga fora o nunca do coração. Qual é o nunca do coração? O nunca do coração diz: eu nunca vou conseguir, eu nunca vou dar conta disso, eu nunca vou ser feliz. Não, ainda que a tua boca diga uma coisa, a sua mente e a sua alma diz outra coisa. Sua mãe não fez, seu pai não fez, o que faz você pensar que você fará? Nunca vai conseguir. Quando a gente abandona a esperança da ressurreição, você nunca vai se levantar dessa coisa, você nunca vai se levantar dessa caída, você nunca vai recuperar a sua reputação. Você nunca vai sarar disso. Você nunca será livre de verdade. Ainda que você tente, você nunca será livre de verdade. Você está se enganando a si mesmo. Sabe o que quem sai da esperança diz? Sabe quem tira os olhos da ressurreição? Sabe quem para de olhar, ainda que diga: não, eu nunca mais vou agir dessa forma. Pedro fez isso: eu nunca mais vou agir dessa forma. Na ressurreição age de novo, porque são etapas de levanta, olha para o alvo, e quando se cair novamente, levanta, olha para o alvo, levanta e olha para o alvo, levanta e olha para o alto. Queridos, a ressurreição, ela te dá poder para você vencer. A expressão nunca vai acontecer, nunca vai dar certo. Por isso, o céu tem uma outra perspectiva do nunca. O céu também tem uma perspectiva do nunca, jamais, demais, nunca vai acontecer, porque em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a mesma expressão que Pedro usou, o escritor aos Hebreus usa como voz de Deus. A primeira parte é importante do versículo, porque todas as escrituras são importantes, mas olha isso: conserve-se livres do amor ao dinheiro, isso é uma verdade, e contentem-se com o que vocês têm, é outra verdade. Mas eu quero pegar para essa pregação de hoje, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei,
nunca o abandonarei. Sempre diga nunca. Essa é a verdade da ressurreição. Queridos, se tudo que você precisar colocar no lugar do nunca, nunca vai dar certo, nunca eu vou conseguir, nunca eu vou ser feliz, nunca eu vou me levantar, nunca vou ter minha reputação. Troque, saia dessa habitação e entra no lugar da habitação de Deus. Essa é a verdade, essa é a expressão, essa precisa ser a tua palavra. Nunca serei abandonado, nunca Deus vai me deixar, nunca ficarei sozinho, nunca viverei em solidão, nunca viverei em infelicidade. Ele preparou a minha vida para uma vida em abundância, Ele preparou a minha eternidade. Eu sei em quem tenho crido, por isso a verdade é a palavra de Deus. A verdade é essa palavra. Eu sou amado, eu sou protegido. Por isso que ele nos ensina em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Ele diz assim: eu considero que os nossos sofrimentos atuais, o que você está passando agora, não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Seus sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada. Naquela noite, uma glória foi revelada sobre Pedro. Ah, Pedro, tu és pedra, tu não é estável, porque eu vejo quem você é. Eu não vejo pelo teu passado, eu não vejo pelo teu ontem, eu não vejo pelas tuas limitações, eu não vejo você pelas suas debilidades, eu vejo você pelo teu propósito. Queridos, você tem um propósito, e o inimigo está trabalhando para que você não cumpra o seu propósito como filho de Deus, seu propósito na família, seu propósito na profissão, seu propósito no reino de Deus. Então ele coloca muitos nuncas na sua vida, nunca, 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 mas a palavra de Deus diz: isso que você está passando atualmente não se compara ao que eu vou revelar. Quem é o Márcio? Quem é o João? O que está dentro de você? O que Deus chamou para viver? Na cruz, Jesus ensinou a lidar com a dor, porque meus presentes sofrimentos não são comparados à glória futura. Romanos capítulo 5, versículo 8, eu acho que talvez seja um dos versículos que passam tão batidos pela nossa vida cristã. Querido, se você entender esse texto, essa palavra, algo já vai mudar na tua compreensão de propósito. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Demonstra o quê? Seu amor. De que forma? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como Deus nos amou? Ele não amou você porque você é bonzinho. Ele não amou você porque você decidiu vir para a igreja. Ele não ama você porque você ora, jejua. Ele não ama você porque você decidiu viver uma vida de santidade e abandonar todos os seus pecados. Isso faz parte da santidade. Vir à igreja faz parte da vida cristã. Ser fiel a Deus faz parte do novo nascimento. Mas Ele não te ama por isso. Escute isso: Deus te amou, fazendo Cristo morrer por mim e por você, quando ainda éramos pecadores, sujos, quando ainda vivíamos na podridão, comendo lavagem do pecado. Queridos, quando não éramos nada, Deus nos amou. Mas o que acontece é quando a gente vem para Cristo, toma o nosso coração um poder e uma sensação de que a gente agora tem em Deus a obrigação de viver uma vida regrada. Não tem a ver com obrigação, tem a ver com resposta ao amor. Resposta ao amor de Deus, que te amou quando você nem era. E é por isso que quando Ele te leva pelos processos das dores, quando Ele te leva pelos processos da tribulação, Ele não está te amando menos, muito pelo contrário,
Ele está te amando da mesma forma, mas agora Ele está gerando em você um caráter inabalável. Ele está mexendo com as suas estruturas, porque Ele sabe que você é uma rocha. Ele sabe quem você é. Ele sabe que você pode mais. Ele sabe que você tem condições de mais. Ele sabe que você pode se entregar mais. Ele sabe porque Ele te criou. Há tanto dEle para fazer através de você. Eu não sei, queridos. Alguns foram chamados para um grande propósito. E algo trouxe dor nessa jornada. Alguma coisa te feriu. Alguma coisa te machucou. Alguma coisa entrou aí. Mas eu quero dizer para você, saia desse lugar do nunca vai acontecer. E vá para o lugar de Deus estar com você. Ele nunca vai te abandonar. Porque Ele está construindo em você, até essa dor. Queridos, eu não sei. Mas tiveram momentos em que eu duvidei que a palavra de Deus era a palavra de Deus. No começo da minha fé cristã, eu cheguei a duvidar que Jesus era o Filho de Deus. Eu li a palavra de Deus dizendo, não pode. Isso é muita coisa para a minha cabeça. Eu duvidava dos milagres, eu achava que ele era um grande mestre, mas então eles usavam isso para poder valorizar a sua mensagem. Eu cheguei para minha pastora Lucélia, uma negona daquele tamanho. E eu disse, pastora, eu estou cheio de dúvida. Eu não consigo acreditar. Às vezes a minha fé diz creia, mas o meu racional diz não creia. Eu disse, eu estou ficando até perturbado com isso. Ela disse, uau, Márcio, quero dizer uma coisa para você, eu também enfrentei dúvidas. E no caminho eu fui conhecendo a Deus, que foi limpando a minha mente dessas dúvidas. E foi me colocando no lugar da esperança. Eu já ouvi gente falando, é um absurdo você ter dúvida. Gente, quem não conhece as suas debilidades, não vai conseguir tratá-las. Reconhecer quem você é, não te faz menos. Dizer que você está sofrendo, não te faz menos. Dizer o que está passando aqui dentro, não te faz menos. O que não dá é para habitar nesse lugar. Não habite nesse lugar. Levante-se. Eu entendo que é um momento de batalha espiritual. É um momento de guerra espiritual, é um momento de posicionamento espiritual, então levante-se, porque se você ficar nesse lugar, você vai morrer. E eu venho aqui como profeta de Deus dizer a você, aquele nunca, diga sempre, esse nunca, nunca diga. Deus te colocou nesse lugar nessa noite, só para te dizer, que nunca vai te abandonar. Vamos nos colocar em pé.